O ano era 1402. Em uma bela manhã em um reino que não mais existe, nascia Henrique, o único herdeiro do grande trono. O grande presente que seu pai esperava há mais de 2 décadas. Em meio a muita comemoração e euforia, sua mãe faleceu devido a complicações do parto. O fato de perder a mulher que mais amava deixou o rei totalmente desequilibrado e perdido. Sendo assim, Henrique cresceu podendo fazer o que queria e bem entendia. Muitas das vezes maltratava os serviçais, cuspindo em seus rostos e chutando as canelas dos serviçais que ousassem lhe repreender. Ao longo dos anos, era difícil algum professor lhe ensinar algo, pois o mesmo não parava quieto, não ouvia as lições e muito menos praticava. Em uma manhã nebulosa, chegava no reino um grande bruxo que havia recebido a missão diretamente do rei para educar e preparar o pequeno Henrique para o futuro. O bruxo era um senhor muito idoso, de nome Shigon. O mesmo estava determinado a educar o pequeno Henrique, que com 10 anos dominava e maltratava todo o reino. Bom, ao adentrar no castelo, Shigon reverenciou o rei e em seguida cumprimentou Henrique, que por sua vez não respondeu o cumprimento. Muito pelo contrário, fez uma cara feia. Shigon recitou algumas palavras e o pequeno Henrique se viu em um estado totalmente inerte, não conseguia mover um membro. Por alguns instantes, Henrique ficou totalmente imobilizado. Pôde sentir na pele os efeitos da impotência corporal e social. Alguns segundos depois, Shigon falou olhando para o rosto pálido e o olhar trêmulo de Henrique. A primeira lição você teve que aprender com o uso da força. Eu espero que as próximas sejam no amor. Shigon desfez o encantamento. Henrique reverenciou o bruxo de joelhos. Bom, no outro dia, pela manhã, Henrique prestou muita atenção nos seus ensinamentos de seu mestre, pois queria ter o poder dele. Os meses foram passando e Henrique se modificando. Como um passe de mágica, o garoto virou um exemplo de boa educação. Com 17 anos, Henrique teve que assumir o cargo de rei, pois seu pai falecerá de uma doença até então desconhecida. Henrique não se sentia preparado, tinha medo e as coisas só pioraram. Shigon decidiu encerrar sua missão ao lado de Henrique, dando uma curta explicação. Grande rei Henrique, todas as lições, para o bem e para o mal, foram ensinadas. Lembre-se sempre da primeira. Deslocado e sozinho, Henrique se viu em um estado depressivo, sem muitas alegrias ou tristezas. O reino estava vasto de fartura e prosperidade, mas o rei era incapaz de sorrir. Bom, ao longo de 5 décadas, o reino não sofria de peste, guerra ou fome. Mas após um inverno rigoroso, uma peste se alastrou pelo reino. Henrique foi acometido pela peste e logo faleceu sozinho e depressivo. Ao despertar no mundo espiritual, Henrique deslumbrou um mundo semelhante ao terreno. O clima era sempre nebuloso e os outros seres que ali existiam se assemelhavam com os verdadeiros monstros. Em alguns momentos, Henrique passava por sonhos, vendo sua vida passar diante de seus olhos. O mesmo se sentia culpado por não ter aproveitado tanta vida como outras pessoas. Perdido e faminto, Henrique perambulava por um vale quando foi atacado por monstros. Esse monstro sugou a energia vital do espírito de Henrique, e depois de reviver vários momentos de sua vida, o mesmo despertou em um buraco frio e escuro. Ao se rastejar para fora do buraco, ele deslumbrou diversos espíritos caídos como ele. Esses espíritos exalavam uma energia verde que atraiu Henrique, e ao se aproximar dessas energias, o mesmo se revigorou completamente. Alguns segundos após, o monstro apareceu e o atacou. Bom, dessa vez o monstro não levou a melhor. Henrique revidou e venceu a briga, mas logo em seguida uma grande energia foi liberada pelo monstro, e Henrique o vampirizou.
Ao longo de vários anos no mundo espiritual, Henrique foi se tornando um monstro. Seu corpo humano se plasmou em um ser animalesco. Pouco a pouco ele foi dominando os outros espíritos, e muitos desses se tornaram escravos. Suas lembranças da vida terrena foram se cobrindo por uma fome insaciável de energia vital. Logo mesmo, descobriu meios de visitar a Terra através de brechas vibratórias no plano terreno. O mesmo se aproveitava de mentes fracas para saciar seus desejos. Ao longo de vários séculos, Henrique foi se aprimorando e criando um verdadeiro reino das trevas. Reino esse que contava com a participação de espíritos no plano terreno e no plano espiritual. O maior desejo de Henrique era possuir um corpo humano para poder desfrutar dos instintos terrenos. Em 1975, no município de Barra do Piraí, Rio de Janeiro, alguns médiuns estavam realizando alguns trabalhos de defesa, quando um dos médiuns passou muito mal. O dirigente da sessão logo percebeu que se tratava de um obsessor. Mais do que rápido, tratou de expulsar o espírito, mas sem muito sucesso. Em meio à tentativa frustrada do dirigente, outro médium manifestou uma entidade. Dessa vez, não se tratava de um obsessor, e sim de um espírito de luz. Com apenas uma reza, o mesmo desfez o laço energético do obsessor. Como todos já podem pensar ou presumir, esse obsessor era na verdade Henrique, né? Mas quem era o espírito de luz? Quem será que era o espírito de luz que foi lá socorrer esse povo? Henrique despertou em uma espécie de caverna. O mesmo estava totalmente imobilizado. Uma energia dourada estava passando em seu corpo, e pouco a pouco a forma animalesca foi se desfazendo. Em um curto momento, Henrique reviveu toda a sua vida terrena, e ao despertar, se deparou com Shigon, encarando com os olhos cheios de lágrimas. Viu? Quem falou Shigon acertou. Shigon lhe confrontou sobre tudo que o mesmo havia feito nos últimos séculos. Arrependido e envergonhado, Henrique prometeu que a partir daquele momento jamais cruzaria o caminho das trevas. Shigon, por sua vez, o instruiu que não adianta seguir o caminho da luz deixando um passado de trevas. Seria necessário reparar todos os danos que o mesmo causou no mundo espiritual e no mundo terreno. Bom, ao longo de vários anos, Henrique trabalhou no mundo espiritual, reparando os seus atos. Um belo dia, Shigon convidou Henrique para fazer um trabalho no plano terreno. E ao início do trabalho, Shigon se retirou e deixou Henrique sozinho. O trabalho na Terra era remover energias trevosas de um médium. Sozinho, com a cara e com a coragem, Henrique realizou a tarefa. E ao retornar no plano espiritual, o mesmo foi recebido por um grande espírito de luz, que por sua vez lhe deu a missão de orientar, descarregar e cuidar de todos os médiuns que passam por aflição espiritual. Ao longo do trabalho mediúnico, Henrique assumiu a roupagem fluídica de Exu Marabu. Trabalha na linhagem das almas, pois carrega a misericórdia, o amor e a redenção. Essa história foi redigida no dia 4/2/1998, no município de Barra do Piraí. É nas almas que ele vem, é nas almas que ele vai, é nas almas que ele leva todo o mal que você faz. E é nas almas que ele vem, laroie! E é nas almas que ele vai, e é nas almas que ele leva todo o mal que você faz. Ele é seu Marabu, e nas almas ele trabalha. Você pode estar caído, ele vem e te salva. Seu padrinho é o Mulu,
Sua missão é ajudar. É só pedir com fé, Marabô vai estar lá. É nas almas que ele vem, Laruexu. É nas almas que ele vai. É nas almas que ele leva. Todo mal que você faz, Laruexu.